que me impedia, atrapalhava o meu sono, não me deixava dormir. E eu, numa dessas noites que eu ficava pensando naquilo, eu me lembro que eu estava rolando na cama, não conseguia, eu levantei e fui para a sala, né, antes que a Sandra brigasse comigo, né, falasse, por que você não dorme? Dorme logo, né, alguma coisa assim. E eu fui orar na sala, e eu sentei na sala e tinha mesinha, minha Bíblia estava lá. E eu peguei, sentei e falei para Deus, isso muitos já ouviram falar sobre isso. E eu falei para Deus, a Rebeca era recém-nascida, tinha 1 mês e pouco que ela tinha nascido, e eu falei para Deus assim, falei bravo, falei, Deus, o Senhor não está ouvindo a minha oração? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? E falei isso. E aí eu peguei minha Bíblia, que estava no meio, que estava na mesinha, abri a Bíblia assim e pus o dedo. Eu queria uma resposta. Eu não aconselho você ficar fazendo isso. Eu não fico fazendo isso. Fiz aquele dia. Né? E Deus tinha algo para falar comigo aquela noite. E eu peguei e abri a minha Bíblia assim, abri a Bíblia e pus o dedo. Estava bravo com Deus, já tinha dado uma bronca nele. E aí eu abri a Bíblia no Salmo 94:9. E eu li assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que criou os olhos não verá? E eu senti como se Deus tivesse me dado uma bofetada na cara. Eu fiquei assim, eu tinha dado uma bronca nele, eu falei que ele nem me ouvia e nem me via. E ele falou que ele me ouvia e me via. Então, naquele momento, ao mesmo tempo em que eu vi que Deus respondeu na hora, eu tive aquela experiência com Deus, eu fiquei com muito temor, porque eu senti Deus presente na sala de casa do meu lado esquerdo. E me arrepiou, metade do corpo, do lado esquerdo inteirinho ficou arrepiado. Eu sabia que o Espírito Santo, Deus, o anjo, o Senhor mandou alguma coisa ali para dizer, eu estou aqui para você ficar com medo de mim, para você me temer. E eu fiquei mesmo, eu fiquei assim, eu falei, pensei comigo, eu falei besteira. E eu cruzei os braços assim, com medo. Eu já tive umas experiências assim com Deus umas 3 vezes, de sentir tanta presença de Deus que eu fiquei com medo. Mas um medo, sabendo que Deus não ia me matar, um medo e ao mesmo tempo sentindo o amor de Deus pela minha vida. Um temor de Deus, e eu senti o amor de Deus também. E eu estava ali com o braço ali, aí eu já mudei o tom de voz e falei para Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me vendo e o Senhor está me ouvindo. E fui dormir. Imediatamente eu saí da sala, eu não fiquei ali tendo um êxtase espiritual, orando a madrugada toda. Simplesmente o sono que me estava sendo roubado todas as noites acabou ali. Aquela preocupação encerrou ali. Aquela angústia desapareceu. E eu dormi, deitei na cama e dormi, quase que imediatamente. Tamanha paz que eu senti. E eu nunca mais me esqueci daquilo, porque são experiências que Deus nos dá para a gente andar 20, 30 anos e lembrando sempre, Deus me ouve e Deus me vê. Deus me ouve e Deus me vê. Ele falou comigo numa madrugada, de forma clara, de forma sobrenatural. Ele me ouve, Ele me vê. Deus é bom. E eu aprendi naquele momento, isso que eu falei para vocês, que Deus sempre estará me ouvindo e me vendo. Sempre. Você pode ter certeza disso. Amém? O nome desta pregação, o nome desta palavra, eu diria que é Deus está me ouvindo. Deus está me ouvindo. E eu entendi, Deus sempre está me ouvindo e me vendo. Segundo, que mesmo que Ele me ouça, isto não quer dizer que a situação vai mudar. Aquela situação que eu estava vivendo, ela não mudou.
Não mudou a situação. Mas a diferença é que aquela situação não tirou mais a minha paz. A situação, o problema continuou, e eu caminhei com aquilo durante muito tempo, mas nenhum dia mais eu fiquei preocupado com aquilo. Nenhum dia mais eu perdi o sono por causa daquilo. Porque Deus falou comigo. Deus falou, olha, eu estou vendo você, eu estou te vendo, fique em paz. Para de reclamar. Eu estou vendo você, eu estou te ouvindo. Eu sei o que está acontecendo. A situação continuou, não tive mais temor daquilo, não fiquei mais angustiado com aquilo. E terceiro, Deus me mostrou que Ele estaria comigo, que eu não passaria por aquilo sozinho. Então a paz que eu sentia é porque Deus está me ouvindo, Deus está me vendo, Deus está comigo o tempo todo, Ele vai me ajudar a passar por isso. Aí eu me lembrei da passagem de Isaías 43, versículo 2 e 3, que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? E eu entendi, Deus vai estar comigo. Não importa. Eu aprendi que nas situações mais difíceis da nossa vida, Deus está ao nosso lado. Ele passa por ela junto conosco. Passa junto. E outro testemunho que eu também já contei nesse lugar, foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu estava um tempo desempregado, também isso faz muitos anos. E eu arrumei um emprego, fiquei feliz quando eu arrumei um emprego. Quando eu entrei para trabalhar naquela empresa, foi alegria. A alegria só foi no primeiro dia. Aquilo era um inferno para mim. Eu não sei se tinha muito demônio ali, não sei o que era, sei lá o que... Mas aquele lugar era um inferno. Era um lugar que eu me sentia mal. Eu me lembro de uma situação... Hoje é engraçada a situação. Eu saí de uma empresa onde tinha um funcionário que ele me enchia tanto, né? Ele me irritava, o cara me irritava. Ele pegou no meu pé quando eu tomei uma posição com Cristo séria. Ele zombava de mim, ele não me levava a sério. Então era uma pessoa que me irritava. Então, bom, irmãos, o lugar que eu estava agora era tão ruim que eu me peguei com saudade do cara. Eu falei, eu não acredito que se eu pudesse, eu trocava. Eu falava, né, eu era feliz e não sabia. E estava ali. E eu comecei, você precisa trabalhar, você tem que pagar as contas, início de casamento. Né? Estava ali 2 anos casado. Você não pode ficar desempregado. Então eu tinha que trabalhar. Mas aquilo me angustiava, aquela situação me angustiava. E eu saía da empresa, eu ficava feliz, saí daqui. Quando ia chegando 10 horas da noite, que eu já ia pensando que eu ia ter que dormir, levantar de manhã e lá já começava a ficar deprimido. E aquilo todo dia, você todo dia deprimido, com uma situação, aquilo vira uma depressão. Né? E eu me lembro que eu saí um sábado, fui no shopping Morumbi passear com a Sandra e com a Elaine, minha cunhada. A gente foi passear e eu estava lá e eu andava e a minha mente só pensava naquilo, naquela vida que eu estava levando, tendo que trabalhar num lugar que eu não gostava, né? E lembrar que eu tinha que entrar naquele lugar, e aquilo estava me deixando muito angustiado. Chegou uma hora, eu estava no shopping, falei, chega, eu não aguento mais. Aí a Sandra, o que aconteceu? Eu falei, não aguento mais. Eu estou mal, eu não aguento o que eu estou passando, aquele lugar que eu trabalho é horrível, e não tenho vontade de nada, eu quero ir embora para casa. Eu não tenho vontade de passear. E eu peguei o carro, voltei para casa, e naquele dia tinha um culto de jovens na igreja. E eu falei, vamos para o culto. Já estava tarde, eu cheguei, eu falei, vamos lá para o culto. E eu fui para a igreja.
E faltavam 10 minutos para acabar o culto. 10 minutos. E eu sentei ali para ouvir o finalzinho do culto. Então você está angustiado, meu irmão? Você vai buscar Deus, né? Você vai buscar Deus. Aquele dia eu tinha me programado de não ir no culto. Eu falei, hoje eu vou passear. Eu estou precisando passear, mas eu fui para o culto. Cheguei lá faltando 10 minutos. E nada acontecia. Chegou, quando o pastor, aliás, quando o presbítero na época, o presbítero Oswaldo, quando ele pegou ele tocava guitarra, e ele foi encerrar o culto. E ele tinha já cantado um louvor, ele parou assim, ele foi fazer a última, vamos encerrar o culto. E pegou o microfone e foi fazer a oração para encerrar. Naquele momento ele parou e Deus começou a falar com ele. E o Espírito Santo começou a falar com ele o que eu estava passando. Estava sentado ali. No último minuto, no último segundo, antes do juiz apitar o final da partida, o Espírito Santo começou a falar com ele. E foi falando tudo o que eu estava passando. Todo aperto, a angústia. E começou a dizer o que Deus ia fazer. E que Deus era comigo. E que Deus estava me vendo. E que Deus estava me ouvindo. E que Deus tinha um plano na minha vida. E um propósito. E foi. Ali eu chorei que nem uma criança aquele dia. E tudo aquilo que eu sentia saiu. E ele começou a tocar ainda mais um louvor e a igreja pegou fogo, eu pulei, cantei, vibrei, chorei de alegria. Eu sou duro de chorar, hein? Sou duro na queda. E aquele dia eu chorei muito. E eu voltei em paz para casa. Curado. E feliz. Falei, Deus falou comigo. Deus me ama. Deus está vendo tudo que eu estou passando. E eu continuei trabalhando. E eu continuei indo naquela empresa. Não mudei de emprego, não saí da empresa. Deus me curou daquele sentimento horrível. E Deus me mostrou mais uma vez, o tempo que você tiver que trabalhar aí, o tempo que você continuar aí dentro, eu estou com você. Eu estou com você aí. Eu estou cuidando de você. Eu estou te protegendo. O tempo que você estiver passando por essa aflição, eu vou andar com você. E eu continuei. Então, eu trabalhei mais um tempo lá, não perdi o sono, não ficava mais angustiado e deprimido porque eu tinha que ir para aquele lugar. Não tinha mais isso, não sentia mais aquilo. Deus arrancou do meu coração. Amém? Deus é bom. Josué 1,5 diz, não te deixarei, nem te desampararei. Isso são promessas de Deus para a nossa vida. Eu não vou te desamparar. Aleluia. E a vida, meu irmão, a vida tem me ensinado que Deus sempre nos ouve. Deus sempre nos ouve. Nosso Deus é bom. Pode não mudar uma situação, mas Ele te ouviu, Ele está cuidando de você, Ele tem um propósito, Ele tem um plano para aquilo. E a paciência é uma das virtudes para saber que Deus está te ouvindo. Já foi 20 minutos. Glória a Deus. O tempo passa. A paciência é uma das virtudes para você saber que Deus está te ouvindo. Abra sua Bíblia no Salmo 40, versículo 1. Salmo 41, eu vou ler aqui numa tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, para ficar bem simples de você entender. Salmo 41 diz, esperei com paciência pela ajuda de Deus, ó Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção,
um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Amém? Aleluia! Nós temos que ter paciência. Na sua oração, naquilo que te aflige, naquilo que é a tua necessidade, naquilo que você não viu ainda acontecer, tenha paciência. Continue orando. Esperei com paciência no Senhor. Em outra tradução diz, e Ele se inclinou para mim. Você imagina, Deus se inclinando para alguém? Só um Deus que nos trata como filhos. Só um Deus. Porque é assim que um pai atende a um pedido de um filho. O pai se inclina. Filho, o que está acontecendo? Qual é a tua necessidade? Não é verdade? Quando uma criança chora, o pai se inclina. O que aconteceu? O que foi? Quando você espera com paciência, Deus te trata assim, como um pai. O que está acontecendo? Ele se inclina e Ele te ajuda. Ele ouve o seu clamor. Aleluia. E muitas situações na nossa vida, elas são que nem essa. Para que, quando o Senhor responder, muitos possam ver. E muitos venham a temer a Deus por causa daquilo. Amém? Por isso que algumas situações, o Senhor não responde rápido. Ele demora. Você passa aperto. Você clama. Quando você clama, meu irmão, é que você passou já do momento de pedir, de chorar. Não é verdade? Quando você está clamando, você está pedindo socorro. E aí o Senhor vem. E o teu testemunho é grande. E muitos começam a temer a Deus. Aleluia. Há uma parábola na palavra de Deus que também nos ensina a forma correta de se chegar a Deus. E ter a certeza que Ele nos ouviu. É a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9 a 14. Abra sua Bíblia lá, por favor. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, o fariseu era o religioso da época, e o publicano era um cobrador de impostos, desprezado pelo povo judeu. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma. Então, a pessoa quando ora de si mesma para si mesma, quando ela fala, ela está se exaltando, né? Ela está se achando. Então ele orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então se colocou numa situação acima daquele publicano, que ele considerava injusto. Lucas 18, versículo 9. A partir do 9. Aí ele dizia o que ele fazia: jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outra tradução diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Então, quando Jesus termina essa parábola com a frase: digo-vos que este, falando sobre o publicano que se humilhou, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado,
e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aqui fica uma impressão clara para a gente, né, de que Deus deu ouvidos à oração do publicano. Deus ouviu a oração do publicano. E apesar de ouvir a oração do fariseu, porque Deus não é surdo, ele ouviu que o fariseu, dá a impressão que Deus não deu, né, ouvidos a ele. É como se Deus estivesse falando para o publicano: olha, primeiro você baixa a bola, seja humilde, reconheça que você é pecador, e aí volta para me pedir alguma coisa. Amém, queridos? Então você quer ser ouvido por Deus? Se humilhe diante do Senhor. Você quer ser ouvido por Deus? Quer ter a certeza de que Ele está te ouvindo? Peça perdão dos seus pecados. Comece a sua oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, Senhor. Eu sou falho. Eu não sou melhor que ninguém. Aleluia. É a melhor forma de se chegar a Deus. A palavra de Deus diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. Em outra tradução diz: perto está o Senhor dos desanimados e os que estão tristes no seu coração, no seu espírito. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém, irmão? Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Deus está ouvindo as suas orações. Agora tem uma situação aqui em Isaías 59 que é interessante. Isaías 59, 1 e 2, diz assim: eis, você pode anotar, que eu vou ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então o ouvido de Deus não está agravado, não está com problema, não está com enfermidade nenhuma, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Então Deus não tem problema nenhum nos seus ouvidos, né? Deus não fica doente. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amados, é sempre importante na nossa vida que a gente pare e faça uma análise de nós mesmos. Será que eu estou agradando a Deus com a minha vida? Deus, será que o meu comportamento, será que eu não tenho algum pecado que está te entristecendo? Fala comigo, Senhor. Quem quer viver uma vida de pecado não pode exigir ou esperar que Deus o ouça. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Deus quer de nós santidade, santificação. A falta de santidade me distancia de Deus, ou não? O pecado faz separação de mim, o Senhor. Por isso que eu devo pedir perdão. Por isso que Jesus pagou os nossos pecados e nos deu acesso a Deus. No Velho Testamento, só o sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu na cruz, o véu no santuário foi rasgado de alto a cima, nos mostrando e nos ensinando que agora o acesso ao Santo dos Santos, o acesso a Deus, é para todos, está aberto. Você pode chegar, você pode se achegar, você pode ir diante do Senhor, você pode orar, você pode falar e ter a certeza de que Deus está te ouvindo. Amém?
Através do sangue de Cristo, você tem acesso a Deus. Isso é maravilhoso. Mas você tem. A tua parte é mudar de vida. A tua parte é se arrepender dos seus pecados. Essa é a sua parte. Por isso que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Grande a sua misericórdia. Por quê? Porque todo dia nós precisamos da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus está à nossa disposição. Mas quem pede perdão pelos seus pecados e quem muda de comportamento somos nós. Amém, queridos? Somos nós. Josué 3,15, o Senhor falou a Josué, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? 1 Pedro 1,14-16 diz assim, eu vou ler na tradução também mais simples, nova tradução na linguagem de hoje. 1 Pedro 1,14-16 diz assim, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Amém, amados? Então Deus pede de nós santidade. Nos tempos do sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias eram sacerdotes também. Só que esses filhos de Eli, eles eram terríveis. E era um tempo em que a nação estava em pecado. Então não havia santidade. E Ofni e Finéias, o nome deles é terrível, né? Glória a Deus. Até quando você fala assim, né? Você fala Ofni e Finéias. Mas o Ofni e Finéias, eles se prostituíam, eles roubavam as ofertas, eles desagradavam a Deus tremendamente. E quando o sacerdote peca, o povo peca também. E não havia temor. Então, quando o pecado é grande, o nível da presença de Deus é pequeno. E quando o nível da presença de Deus é pequeno, nada acontece. O povo peca e nada acontece. O povo peca e nada acontece. Por isso que demorou muito tempo para esses 2 indivíduos morrerem. Houve uma guerra, morreram os 2, morreu Eli. Mas o Samuel já estava em cena. Quem quiser, leia lá, 1 Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4. É uma história linda. Agora, irmãos, quando Ananias e Safira mentiram no início da igreja, quando houve um avivamento, derramar do Espírito Santo, Pentecostes, a igreja vibrando, a presença de Deus tremenda, muita gente sendo curada, milagre um atrás do outro. Quando esses 2 mentiram para os apóstolos, eles morreram. Ninguém os matou. Mentiram deliberadamente, sem necessidade. E os 2 morreram. E todo mundo temeu. Mas por que isso aconteceu? Porque o nível da presença de Deus era muito alto naquele lugar. Muito alto. Você quer que o nível da presença de Deus se eleve na tua vida? Ande em santidade. Fala para quem está do seu lado, ande em santidade. Ande em santidade, meu irmão. Amados, quando nós queremos algo de Deus, o que nós fazemos? Quando a nossa vida aperta, a gente vai buscar Deus. A gente vai orar, a gente vai no monte, a gente faz jejum. O nível de santidade da nossa vida aumenta. É ou não é? Você vigia, você fica diferente, você está lá buscando, você está pedindo. Quando você passa por uma situação de aperto, você faz campanha, você vai orar, você vai para o monte.
Você quer que algo aconteça. Você quer que o nível da presença de Deus aumente. Você vai atrás do Senhor. E aumenta. Você fica mais sensível ao Espírito Santo. Irmãos, eu já contei várias vezes testemunho aqui. Em momento de aperto na minha vida, eu fui buscar, comecei a ir para o monte. Deus se manifesta de forma sobrenatural na minha vida. E vi na vida dos outros. O Espírito Santo fala, Deus manda aquelas coisas assim que só não acredita quem não quer acreditar. Um cara aparece no meio do mato, não conhece tua vida, nunca te viu. E traz a palavra de Deus para você. Porque você está num propósito. Você está num propósito diferente. Amém? Por isso que Josué falou, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por isso que ele falou isso. Deixa o pecado, deixa a mentira. Amém? Irmão, põe santidade no teu relacionamento, no teu casamento, no seu namoro, em tudo. Põe santidade no seu trabalho, você vai ver o que Deus vai fazer. Faz campanha de oração com a tua mulher em casa, Deus começa a falar. É diferente. Então, por isso que devemos buscar sempre a Deus. Há diferença, aleluia. Está dando 8h30. Glória a Deus. Mas eu estou terminando também. Por isso, amados, quando de alguma forma ou situação passamos aperto, quem ama a Deus e é sábio, sabe o que deve fazer. 2 Crônicas 7, 12 a 14. Abra lá sua Bíblia. Deus deu a receita. 7, 12. Diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Aí Deus começa a falar com ele: olha, haverá situações de aperto, e quando elas acontecerem, tem um propósito. E o que vocês devem fazer? O Senhor fala aqui, olha: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Na verdade, aqui Deus estava falando para Salomão o seguinte: ó, haverá momentos que quando esse povo começar a pecar de novo e se desviar de mim, eu vou cerrar os céus, não vai haver chuva, vai vir fome, para que eles se lembrem de mim. Então ele diz: se eu cerrar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar, versículo 13, aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? É o que Deus faz. Isso é uma palavra para a nação, isso é uma palavra para a nossa vida. Glória a Jesus. E por último, amado, uma palavra para os homens. Quem é homem aqui, levanta a mão. Já pensou? O cara vai levantar a mão, vai ficar chato. Não precisa levantar a mão, não. Então, amados, é interessante, porque eu peguei algumas passagens, poucas, para trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração, para dizer para vocês que Deus está ouvindo a sua oração. Mas que Deus tem situações na nossa vida que a gente precisa se voltar para Deus de novo, pôr em ordem a nossa vida, abandonar o pecado, se humilhar, e Ele vai ouvir outra vez. Amém? E tem um recado aqui para os homens. Olha só que interessante. Aí agora a mulher pode cutucar o marido assim, com todo amor. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A mulher é parte mais frágil. Amém? Não tem jeito. Tratai-a com dignidade
Em outra tradução diz assim: tratai-a com respeito, porque sois juntamente, vocês dois juntos, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora a mulher pode falar para o marido: haha. Em outras traduções, para que suas orações sejam ouvidas. Amém? Então, quem é sábio aqui, ouça. Amém, querido? Glória a Jesus. Então, eu queria terminar aqui, amados. Eu acho que Deus já falou conosco, que Ele nos ouve. E Deus sempre ouve. O ouvido de Deus não é agravado, não tem como. Deus não é surdo, não fica surdo. Mas a interrupção da nossa oração, do som, né? Aqui quando acaba a bateria, quando dá um problema na mesa, para o som, dá problema. Tem um problema. E espiritualmente falando, quando há um problema, ele precisa ser sanado. Você precisa se acertar, você precisa se arrepender, você precisa buscar Deus, você precisa vigiar. Você precisa se relacionar bem na sua casa, com a sua esposa, tratá-la com respeito, porque senão as suas orações são interrompidas. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. O que nós aprendemos hoje? Vai ficando de pé e não converse. O pessoal da cantina não sai ainda, porque tem um monte de recado para ser dado. Eu quero terminar agora. Depois tem recado aqui dos jovens, Ministério de Casais, Ministério de Mulheres, da Barra do Turvo. Então não sai correndo. No aniversário da igreja. Eu deixei tudo para depois da palavra. Por isso que está acabando mais cedo. O que nós aprendemos hoje? Deus está me ouvindo? Sim, Ele sempre nos ouve. Ele pode ou não mudar as situações da nossa vida, conforme sua soberana e sábia vontade. Se tivermos que passar por uma situação difícil, Ele passará conosco. Ele não irá nos desamparar. Amém? Deus ouve quem se humilha e reconhece os seus pecados. Deus não está surdo, mas nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus. E se um marido não respeita a sua esposa, pois Deus diz que ela é o vaso mais frágil, suas orações não são ouvidas. Então Deus está nos ensinando coisas importantes aqui hoje. Amém? Para renovar a sua fé. Para renovar a sua esperança. Para quando você for orar em casa, você saber que Deus está ouvindo a sua oração. Quando você for orar com a sua esposa, quando você tiver com um problema sério, problema com seus filhos, quando você tiver com um problema sério com o seu marido, com a sua esposa, você vai orar e sabendo: Deus está me ouvindo. Deus sabe o que eu estou passando, num problema de enfermidade, com um problema financeiro. Quando você precisar da misericórdia de Deus, porque tem situações que só Deus pode ter misericórdia. Tem aquela situação que você fala: Deus, eu pequei, tem misericórdia de mim. E agora, Senhor? Deus, me tira dessa, Senhor. E tem situações em que Deus vai tirar, tem situações que Deus vai falar: não, filho, eu estou com você. Você se arrependeu? Eu vou com você até o fim. Você vai passar pelo que você fez, mas eu estou com você. Eu não deixei de te amar, eu não vou te destruir, mas eu vou te ajudar a passar por isso. Você precisa passar por isso, você vai ser corrigido. Deus, eu vou tratar você. Confie em mim. Eu não vou deixar você se afogar, eu não vou deixar você se queimar. Eu vou estar no fogo com você, as águas não vão te submergir. Você vai, no final, você vai ter vitória. No final, eu vou te ajudar. Como eu sempre faço. Eu vou te socorrer, eu vou te salvar. Amém? Deus é assim. Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele é justo, Ele é santo. E por isso Ele nos corrige. E a Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que Ele ama.
que ele recebe por filho. Melhor, e o texto é mais forte. Diz assim, que ele açoita todo aquele que ele recebe por filho. Então a correção de Deus às vezes é dura. Mas ele é pai. Ele ainda está dizendo, você é meu filho, eu vou te corrigir como você precisa ser corrigido. Para te livrar do fogo do inferno. E muitas vezes eu vou orar, eu falo, Deus, eu prefiro a tua correção do que ir para o inferno. Eu oro, eu falo, Deus, Senhor, eu prefiro que o Senhor me corrija e me ajude a passar pelo que eu tiver que passar, do que, Senhor, arder no inferno. Muda a minha vida. Aleluia. Melhor isso, irmãos, do que não passar pela correção e sentir depois que está tudo errado, que os demônios estão tudo em volta. Você fala, não, Senhor, prefiro o Senhor. Prefiro a Deus. Aleluia. Então, amado, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei o aperto que você está passando. Mas o que Deus está dizendo para você hoje, Ele está ouvindo a sua oração. Eu não sei o que você está passando na sua casa. Deus está dizendo para você, filho, filha, eu estou ouvindo a sua oração. Eu tenho misericórdia de você. E Ele está te dizendo também, olha, põe tua vida em ordem. Deixa o pecado. Deixa o pecado. Nas tuas horas de lazer, vai me buscar. Abandona o vício. Abandona a pornografia. Filho, muda de vida. Filha, muda de vida. É o que o Senhor está falando. Ou qualquer outro tipo de pecado. Amém? Essa palavra é para toda a igreja. Glória a Deus. Então feche seus olhos. Se você está passando um momento de aperto, e Deus sabe qual é, antes de você levantar a mão, eu só queria perguntar, tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui, eu quero orar por você, aí no seu lugar mesmo. Amém, glória a Deus. Se tem mais alguém, levanta a mão. Não sai daqui hoje sem fazer uma aliança com o teu Deus. Não faz, não saia daqui. Se você quer entregar a tua vida para Deus, faz assim com a mão. Amém. Tem uma senhora aqui, ela levantou a mão, que se alguém puder estar junto com ela, para orar com ela, faz essa oração com ela, que eu vou orar aqui. Amém. Aí no seu lugar, querida, repete essa oração comigo. Repete essa oração. Senhor Jesus, essa noite eu entrego o meu coração e a minha vida nas tuas mãos. Jesus, perdoa os meus pecados e me ajuda a andar nos teus caminhos. Eu oro, Jesus, em teu nome. Amém. Amém. Senhor, recebe a tua filhinha. Senhor, em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida. Dá para ela a paz que ela necessita hoje. Senhor, fala com ela hoje, Senhor. Dá paz ao seu coração. Ajuda ela a caminhar contigo. Em nome de Jesus, socorre ela nas suas necessidades, Senhor. Nós te pedimos isto, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, você que está passando um momento de aperto e precisa hoje, precisava ouvir hoje talvez isso, levante sua mão. Você que quer falar, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo hoje, Deus. Então eu apresento diante de Ti essa necessidade na minha vida. Senhor,